Hora que aparecer a tela do tema de hoje, aqui eu quero que você fale junto comigo. Então vamos lá. Tema de hoje: nada é impossível para Deus. Vamos falar de novo. Nada é impossível para Deus. Fala mais forte como alguém que acredita nisso. Eu leio com vocês o texto de Ruth, no capítulo 1, livro de Ruth, do versículo 1 ao 5, começa dizendo assim: na época dos juízes, ou seja, esse livro de Ruth, ele é escrito bem tempos mais tarde, mas está se referindo a muitos anos antes, quando os juízes governavam Israel. A palavra juízes não é uma palavra adequada aqui seria a palavra líder, tá? Como foi Sansão, como foi Samuel, foram líderes. Na época dos juízes, houve fome na terra. Uma seca bateu ali na região de Israel. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém, de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Até aí a leitura. Um início trágico. Na história de Noemi, ela e sua família saem de Belém. E é interessante porque a palavra Belém significa casa do pão. E o texto está dizendo que houve fome. Tinha fome na casa do pão. E eles, fugindo da seca, foram para um outro país, as terras de Moabe. Era uma questão de sobrevivência. Talvez eles esperassem passar somente um tempo fora e quem sabe retornar. Ou quem sabe pensaram em realmente se tornarem imigrantes numa outra terra e permanecer lá. Mas as coisas não saíram como eles esperavam. Ficaram lá 10 anos e nada deu certo. Abrindo um parêntese aqui, já teve situação assim na sua vida? Em que você tomou algumas atitudes, quem sabe uma mudança, às vezes de trabalho, às vezes de planejamento ou de viagem, ou até como o caso deles, tentar morar em outro lugar e nada deu certo, começou a dar tudo errado. As surpresas começaram a aparecer, sem que sequer eles imaginassem que seria essa a trajetória. O marido faleceu. Provavelmente foi dele a ideia toda. Quem sabe ele tenha sido o maior incentivador. Vamos, e leva a esposa e os filhos. Seus filhos se casaram. E nesse momento aquela mulher, veja bem, a mulher naquele tempo, ela só cuidava dos afazeres domésticos, ou talvez ali da plantação de subsistência. Mas a mulher não gerava renda. A mulher era propriedade do homem. Por isso que a Bíblia fala muito sobre nós cuidarmos das viúvas, porque as viúvas, diferente do que nós temos hoje em dia, embora eu acho que as viúvas hoje em dia precisam desse mesmo cuidado, mas naquele tempo era muito pior. Porque uma viúva, ela não tinha recursos, ela não tinha nada, não tinha quem cuidasse dela. Nesse caso, essa mulher, pelo menos agora ela tinha os 2 filhos dela, juntamente com suas 2 noras, e pelo que parece ao longo da história que você lê no livro, ela era uma mãezona. E essa
A mulher Noemi, uma mãezona como era, as noras ficaram como sendo filhas, juntamente com seus filhos, e então, cuidada pelos seus filhos, continuou a sua vida. Passaram-se 10 anos, e o que acontece? Outra bomba explode na sua vida. Seus filhos vêm a falecer, os dois. Num espaço de 10 anos, essa mulher perdeu todos os homens que ela amava na vida. Seu marido, seus 2 filhos. Desamparada, frustrada, e aqui eu começo a narrar coisas que nós não lemos ali no texto, porque estão nos textos seguintes. Ela começa como que dizer assim: isso aqui já é demais para mim, não aguento, eu não tenho mais nada, não tenho nenhum lar para onde voltar. E ela usa uma expressão assim, que agora, quero até trocar de nome, que o meu nome agora seja não mais Noemi, se não me engano significa feliz ou algo assim, para amarga. É isso que eu quero ser chamada. Agora, vamos analisar um pouquinho a vida de Noemi. Se nós voltarmos, não 10, mas 11 anos ou 12 anos antes, mesmo em tempo de fome, ela era abençoada. Quando eles saíram, certamente aquela fome ou aquela seca já tinha se repetido por 1 ou 2 anos, para gerar o ponto da pessoa querer sair. Mas como assim, né? Se ela era abençoada, por que saiu? Essa é uma boa pergunta que um dia você faz para ela lá no céu. Porque, embora havia seca e fome, ela era abençoada, porque olha o que diz Rute, capítulo 1, versículo 21, diz assim: de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Ela conta essa segunda parte dizendo assim: eu perdi tudo e estou voltando, porque ela resolveu voltar para as suas terras, voltar lá para Israel. Mas note a primeira expressão: de mãos cheias eu parti. É interessante para nós notarmos como muitas vezes nós não percebemos o quanto que nós já somos abençoados agora. Nós olhamos ao nosso redor e vemos seca. Nós olhamos ao nosso redor e vemos que alguns problemas estão acontecendo, situações ainda estão desagradáveis. Estou falando como no início do texto, quando eles ainda estão em Belém, antes deles mudarem para o estrangeiro. Mas note, olhamos ao nosso redor, mas nada nos faltou. É importante a gente notar que muitas vezes nós nos preocupamos com coisas tão insignificantes que deixamos de lado coisas importantes que nós já temos e nós já conquistamos. Porque apesar de toda a seca e toda a fome que havia na terra naquele tempo, tem um detalhe: ela ainda tinha seu marido e seus filhos. E isso era o grande bem da vida dela. Meu irmão, grava bem isso que eu vou te falar agora. Você não nota quanta coisa boa você tem até que você as perca. Vou repetir: você não nota quanta coisa boa você tem até que você as perca. Valorize o tempo que você tem em casa com seus filhos, com sua esposa, com seu marido. Valorize seu pai, sua mãe, aqueles que já estão lá na terceira idade. Quando você perde, aí você vai ver a falta que faz. Valorize a casa que você tem, os bens que você já conquistou. Somente quando essa mulher perdeu seu marido e filho, é que a fome e a seca se tornaram insignificantes em comparação à sua perda. O que eu quero te dizer é que algumas vezes a gente reclama de coisas que não têm valor. Você fica chateado com coisas na sua vida que não tem importância alguma, que não fazem diferença nenhuma na sua vida. E se você for mais sábio, uma das coisas que você deveria fazer era o seguinte: começar a contar, e aqui contar de fazer conta mesmo, contar as bênçãos que Deus já tem dado na tua vida. Comece a se lembrar de cada uma delas. Depois você contando para os outros as bênçãos que você tem na sua vida. Comece a valorizar cada detalhe que você tem na sua vida. Tem coisas que a gente nunca nem agradece.
Por exemplo, você não está bonito e bonita hoje? A roupa que você tem. Falou, Onésimo, a roupa é uma coisa tão simples que você não foi lá para o fundão do sertão ou para o fundão da África, como eu fui, e ver que pessoas lá tinham 2 peças de roupa, gente que chorou porque eu tirei minha camisa e dei para a pessoa uma camisa do Corinthians, gente. Eu não sei se ele chorou de tristeza ou de alegria, mas era, entendeu? E como as pessoas assim valorizam aquilo que os bens que eles possuem, e são felizes, porque aprenderam a dar graças. Uma das coisas interessantes para a gente ver sobre a vida de Noemi, mesmo no meio das perdas, Deus não a abandonou. Importante a gente se lembrar disso, porque o que aconteceu com ela é com a gente também. Quem imaginaria que uma seca como aquela romperia de repente? E que aquela seca levaria a sair daquele lugar, deixando para trás seus parentes, deixou para trás a sua casa, tudo aquilo que eles construíram por anos. E aí, quando ela vai para Moabe, lá em Moabe perde seu marido, seu provedor, seu sustento, seu amigo, deixando-a sozinha. E quem imaginaria que depois de perder o marido e buscar apoio nos filhos para que a sustentassem, viria também a perdê-los? Na história que nós temos agora, temos 3 mulheres, que a única coisa que elas tinham em comum é que as 3 juntas estavam enfrentando a viuvez. As 3 sabiam o que era chorar num funeral. As 3 também sabiam que de agora em diante viria a miséria, pois não tinham mais sustento, pois quem provia o sustento era o homem, e elas não os tinham mais. Uma coisa comum que havia entre Noemi, Orfa e Ruth era a dor. Era coisa comum entre elas. É interessante como a dor é uma mantenedora de companhia. A dor faz com que pessoas estranhas possam estar juntas e se deem suporte mutuamente, mesmo que não se conheçam muito. Há uma fraternidade interessante que surge entre pessoas que passam simultaneamente pela dor, que é algo incompreensível. Transcende cor de pele, situação econômica, qualquer outra situação, transcende tudo isso, porque é interessante, se você, por exemplo, já teve a experiência de estar num leito de hospital, e daqui a pouco no seu quarto tem uma outra pessoa, pode nem ser a mesma doença ou a mesma operação que você foi fazer, você já virou amigo da pessoa, porque a dor nos une. A dor nos une quando a gente está, por exemplo, como acompanhantes de alguém que está sendo tratado e você está ali naquela sala de espera. A dor nos une. E a dor estava unindo essas pessoas. Lá em Provérbios 17 diz assim: na angústia se faz o irmão. Essas mulheres, elas compartilhavam as lágrimas, choraram juntas, passaram funerais juntas, dores juntas, perda, o vazio. Mas aí a Noemi chega e ela sendo mais velha, muito mais sábia, e assim, de uma certa forma, as meninas estavam esperando que ela tomasse alguma decisão. E a Noemi, ela fala: vamos nos separar. Parei por aqui. Eu vou voltar para a minha terra. E vocês voltem para os seus. Talvez as suas famílias possam lhes acolher. Eu estou voltando para a minha terra com o coração amargo, estou voltando frustrada, não sei o que me espera por lá. E eu imagino esse momento de partida, o choro que deve ter havido nessa conversa. Noemi era como se fosse uma mãe para essas meninas, mas agora era uma questão de sobrevivência. Como vamos sobreviver a esta tragédia? O que é que vocês vão fazer? Inclusive Noemi fala, elas queriam ficar com ela, ela falou, mas e aí? Vocês vão esperar eu já estou velha, não consigo mais ter filhos.
Mas vocês vão esperar eu ter filhos e fazê-los crescer para então vocês se casarem com os meus filhos e continuarem minhas noras? Não dá, gente, acorda, mais ou menos, acorda para a realidade. Acabou, o sonho acabou, o plano deu errado. Tem que virar essa página e começar uma outra história que a gente não sabe qual é. E é como se Noemi falasse, eu tô fora do jogo. Estou velha. E aqui fica uma pergunta que sempre bate nos nossos corações depois dos 40, 50. Não vou nem perguntar quem está aqui nessa idade para cima, porque você sabe, né? Quando a gente entra nos enta, depois dos enta, só vem o em, né? De sem, amém, além, né? Você sabe disso. É uma realidade que a gente não gosta de encarar, mas é uma realidade. E Noemi está olhando isso. O que fazer quando o relógio está contra você? O que fazer quando o tempo está contra você? Você tem sabedoria? Você está mais sábio do que antes? Você tem sabedoria suficiente para fazer algo, mas não tem mais tempo para fazê-lo. O que fazer quando você perdeu o seu momento? Perdeu aquela janela de oportunidade? Você tem o desejo, você tem ainda a paixão para fazer algo, mas aí você olha no espelho e com toda honestidade você reconhece que você já tem algumas rugas, sua aparência já não é mais a mesma, seu corpo já não reage mais com destreza como era antes. Sendo bem claro aqui, você, mulher, olha para o seu corpo e sabe que não dá mais tempo de ficar grávida, por exemplo, e você tem aquela sensação de que você não tem mais uma segunda chance. Como reagir diante disso? Algumas pessoas, quando chegam nessa fase da vida e começam a reconhecer essas coisas, ficam azedas, ficam desesperadas, começa a pressionar pessoas ao redor, ou até mesmo aquela parte defensiva. Você começa a se afastar das pessoas, porque as pessoas chegam com perguntas para você. Chega para você, que está solteira, por exemplo, e fala, quando é que eu vou ter um sobrinho? E você fala, adota um, põe o nome, sobrinho. Porque a tua vida está diferente. As pessoas ficam pedindo coisas, perguntando coisas sobre você, que você não tem resposta, por isso você se isola. No fundo, se formos bem realistas, a gente começa a pensar de que Deus já se esqueceu de nós. Algum ponto, alguns de nós até fica se martirizando, chicoteando as costas, dizendo, foi eu que errei lá atrás. Foi um erro que eu cometi, alguma coisa eu devo ter feito para isso tudo ter dado errado na minha vida. Mas, meu irmão, eu estou aqui hoje para falar para você, grava bem isso, vou até ser mais ousado aqui. Nesse momento eu quero ser um profeta de Deus para a tua vida, dizendo que o nosso Deus não se esqueceu de você, e que nada vai impedir os planos que Ele ainda tem para a tua vida. Deus vai fazer com você, em você, ou até apesar de você, porque para Deus nada é impossível para Deus. Não há impossíveis para Deus. Há momentos na nossa história, em que nós vamos perdendo os nossos idosos que marcaram a nossa vida, eles vão morrendo. É o ciclo natural da vida. Mas eu quero te dizer que mesmo isso não é por acaso. Porque foi na morte de Moisés, por exemplo, que surge um grande líder chamado Josué. É na morte do rei Uzias, por exemplo, que Isaías se descortina a sua vida e ele entende que ele é um grande profeta. Deus sabe de tudo, meu irmão. Deus sabe de tudo, Ele não foi pego de surpresa, Ele não está sendo pego de surpresa com relação à tua vida. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe se você está passando por crise ou se você está passando por indiferença.
Ele sabe quem te traiu, e Ele sabe também dos seus sonhos, Ele sabe dos seus desejos e sonhos que não deram certos. Ele sabe que talvez a sua formação de escolaridade ficou incompleta e que hoje você está tendo dificuldades na sua carreira profissional por causa de coisas que você não fez lá atrás e que não dá mais tempo para se fazer, mas eu quero te dizer que Ele sabe acerca dos seus filhos, dos caminhos que os seus filhos estão fazendo, da história que Ele vai criar na vida dos seus filhos, que muitas vezes é diferente do que você planejou para eles, porque Deus vê muito mais além do que a gente. Nossos filhos não são nossos, nossos filhos são herança do Senhor, estão emprestados para a gente. Nós estamos cuidando deles para Deus, e o plano de Deus para a vida deles vai ser outra coisa. Então, Deus sabe acerca dos nossos pais, como eles nos criaram, se bem ou mal, mas Deus sabe. E eu estou dizendo essa expressão várias vezes, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe, porque Jesus, quando fala sobre a ansiedade, e esse é o tema que Jesus está tratando ali em Mateus capítulo 6, ele fala, não fique ansioso pelo dia de amanhã, e aí ele fala, porque o Pai Celestial sabe. Acredite, confie, entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. Tua história ainda não acabou. Gravou bem isso que eu estou te falando? A tua história ainda não acabou. Para a vida de Ruth, aquele era o fim. Talvez se nós que conhecemos a história de José, chamado José do Egito, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, quando foi parar numa prisão, depois ele esteve lá na casa do Potifar e a mulher apronta aquela com ele, o cara vai para o calabouço. Naquela hora o cara falou, este é o meu fim, e não era. Como é que um cara lá do fundão, que era o fundão lá onde ele morava, não é? Naquela região lá onde ele morava, na região do sul de Israel, naquele fundão onde morava, como é que ele imaginaria, com aqueles irmãos todos traíra, que ele se tornaria o segundo homem mais importante da mais importante nação daquela época, que era o Egito? Quem imaginaria uma coisa dessa? Meu irmão e minha irmã, nós aqui conhecemos as histórias bíblicas e nós sabemos o final da história. Mas eu queria ver a impressão que seria alguém que estivesse lendo essas histórias pela primeira vez. E ao ler essas histórias, como no caso que nós vamos ver aqui ainda terminando, nós vamos ver o final dessa história de Noemi. Talvez chegando nesse ponto da história diríamos, não tem mais jeito, acabou, Deus esqueceu dela. Alguma coisa errada essa mulher fez lá atrás. A gente tem essa mania, de achar que se alguma coisa está dando errado na tua vida é porque você é culpado de algo lá atrás. Tira essa culpa de você, meu irmão. Deus não foi pego de surpresa. Nada vai impedir o que Deus quer fazer na sua vida, porque o nosso Deus, para Ele, nada é impossível. Alguns de nós começam a achar que a nossa vida já não tem mais condições de uma experiência melhor, porque as melhores experiências da nossa vida ficaram no passado, muitas vezes relacionadas a alguém. É o caso de Noemi. A felicidade dela estava no marido. Depois a consolação dela veio nos filhos. Mas ela perde o marido e perde os filhos, perde a sua história. Ela estava presa no passado. Alguns de vocês aqui estão presos no passado. Presos em alguém que você amou e te deixou. Preso em alguém que te traiu. E que você carrega aquela mágoa, aquela coisa que sempre te lança lá para o passado. Mas eu tenho uma palavra para te dar hoje. O seu destino não está preso em quem te deixou. Eu vou repetir. O seu destino não está preso em quem te deixou. Quando Noemi chega para suas duas noras e fala para elas, vão cada uma para sua casa, a órfã foi embora. A órfã falou, para mim basta também, eu vou embora.
Quando alguém quer sair da sua vida, deixa aí. Ouviu isso? Quando alguém quer sair da sua vida, deixa essa pessoa sair. Insistir que alguém te ama é besteira. Quanto mais você insistir, mais longe essa pessoa vai querer ficar. Eu já lhes contei aqui várias vezes a chamada parábola do ônibus. Eu não vou repeti-la inteira, apenas resumi-la aqui para vocês. Mas sua vida é um ônibus. E você é o motorista. Tem gente que entra na sua vida e caminha junto com você um tempo. Só que tem vezes em que essa pessoa dá sinal. E quando ela dá sinal, ela quer descer. Agora imagina você está num coletivo, está num ônibus, você dá sinal e o motorista começa a chorar. Ai, não me deixa, vai comigo até o ponto final. Você fala, não, eu vou para o meu trabalho. Não, vai comigo, e começa a cantar. Não se vá, não é? Não pode, quem riu denunciou a idade. Porque a música, eu era criança, gente, nessa música, entendeu? Mas vamos lá. Quando essas pessoas... Imagina se o motorista não abre a porta, você fica bravo com o motorista. Abre a porta, quero descer. Pois é, tem gente querendo descer da sua vida e você não está deixando, a pessoa está ficando cada vez pior. Libera, meu querido. Sua vida não está presa nessa pessoa. A sua vida não está presa a alguém. Sua vida não está presa no passado. O seu destino não está preso em quem te deixou. O seu destino não está preso em quem te deixou. Vou te repetir, o seu destino não está preso em quem te deixou. Segue o rumo da tua vida. Há um ponto final para você levar o teu ônibus. E outra, tem gente que vai subir no teu ônibus ainda. Tem gente que vai entrar na tua vida ainda. Gente que você menos espera, contatos novos. E às vezes eu estou falando aqui de área profissional, nem área sentimental é. Às vezes na área profissional, essa empresa saiu da minha vida. E daí? Olha quantas que tem por aí, meu Deus do céu. Essa pessoa me deixou. Me lembra um rapaz, bonito rapaz, conversando aqui comigo, alguns anos atrás. Ele me procurou e estava chorando, minha namorada me deixou e tudo mais. Tal. Eu quis saber se ainda dava volta, se dava jeito, tudo mais. Pelo jeito não dava, a menina já estava até com outro. Eu falei, rapaz, olha para você. Eu dava assim para ele o início dos seus 20 anos de idade, né? Bem no comecinho ali da sua juventude. Falei, bonitão rapaz, 20 e poucos anos. Muito bem profissionalmente, o cara estava já bem sucedido profissionalmente. Eu falei, rapaz, o mundo tem em torno de 8 bilhões de pessoas. Mais de 50% são mulheres, ou seja, 4 bilhões e pouco de mulher no mundo. Se você não conquistar uma, você é muito ruim mesmo, aí é melhor, aí pede para Deus te levar. Mas para. É interessante, Orfa deixou, mas Ruth agiu diferente. Esse texto de Ruth eu acho maravilhoso. Ruth capítulo 1, versículo 16. Ruth diz assim para sua sogra: não insista comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. É incrível notar, gente, que mesmo... Tem gente que vai nos deixar, mas tem gente que não vai descer do nosso ônibus. Tem gente que... Existem pessoas que irão conosco para onde quer que a gente vá. É Eliseu que chegou para Elias e falou, eu não vou te deixar. O Elias falou, fica aqui. Ele falou, não fico, eu vou com você até o fim. Até eu ver que Deus vai te levar e eu vou estar junto com você, Elias. Ou Timóteo, que grudou em Paulo e ficou com ele o tempo todo. Não é à toa que essas pessoas substituíram esses líderes depois da sua partida. Meu querido, eu gosto de dizer uma coisa para você. Existem pessoas na vida da gente, que a gente aprende com essas pessoas, cresce com essas pessoas e fala, não, esse daí eu não vou deixar nunca não. Esse daí eu preciso ouvir sempre. Essas pessoas me fazem bem, essas pessoas ampliam a minha mente, ampliam a minha cabeça. Anda com gente boa. Você é uma média das 5 pessoas a quem você mais dá ouvidos. Então a quem você está ouvindo? Anda com gente melhor do que você. Deus pode fazer coisas em sua vida que você nunca viu acontecer. Lembra do tema de hoje? Nada é impossível para Deus. Noemi não tinha mais condições de ter filho.
O corpo dela já não tinha mais condições de parir, nem produzir mais leite. Mas Deus arrumou uma outra maneira dela voltar a ser mãe. A história que se dá depois disso, e eu resumo essa história. Ruth e Noemi voltam para Israel e elas são pobres. Só que em Israel já não estava mais em seca. Havia colheitas acontecendo. Havia uma lei em Israel, uma lei social, de que as pessoas, quando estivessem colhendo, tudo que caísse no chão não era para pegar, porque os pobres viriam depois e pegariam para eles. Havia também que, quando estivesse juntando os feixes, se esquecesse algum feixe em algum lugar, não volta para pegar. Aquilo que você esqueceu, tipo assim, foi provisão divina para alguém. Alguém vai vir e vai se beneficiar daquilo. Então conta que Ruth, por ser mais nova, Noemi já era velha, Ruth vem atrás dos ceifeiros e fica olhando o campo, sabe, fim de feira, né? Olhando o que caiu no chão. E ali, pela lei, ela podia pegar. Então ela vai e começa a pegar e começa a juntar, e todos os dias ela trabalhando. O dono, o fazendeiro, homem rico, passou e viu isso. Ruth devia ser uma moça e bonita. E então esse homem faz uma pergunta: quem é aquela? Ah, é uma moabita, é viúva e tudo mais, tal. Ele falou: faz o seguinte, deixa cair mais coisa, tá? Eu sei que o que cai ela pega, então deixa cair de propósito mais coisas. Vamos ajudar essa moça. Boaz era um homem bom. E esse homem foi fazendo isso. Finalmente ela vem descobrir quem é Boaz, conversa, e conversando com Ruth, com Noemi, falou: o fazendeiro Boaz, filho da... Boaz é meu parente. Havia uma lei em Israel, que quando o marido morresse, nessa lei havia um parente mais próximo, geralmente irmão do marido, ou algo parecido, que tinha na verdade ele tinha o dever de cuidar daquela mulher, sendo ou não a sua esposa, podendo ou não ser uma esposa, mas ele tinha o dever de cuidar da esposa do irmão que faleceu. E Boaz estava nessa fila. Tinha um outro, na verdade, na frente de Boaz. Ele negociou com o cara e o cara não quis. Finalmente, um dia, Boaz descobre-se em Ruth, fica sabendo da sua viuvez. Os dois se conhecem. Há um dia em que ela dorme ali aquecendo até os pés dele. Quando ele acorda, vê aquela moça ali, faz a negociação e decide se casar com Ruth. Ele se casa com Ruth. Ruth agora tem dignidade. A vida dela mudou. Obviamente muda-se também a vida de Noemi. E uma das coisas que acontece está aqui nesse texto. Versículo 13 em diante. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, alguém que desse dignidade novamente à sua vida. Que o seu nome seja celebrado em Israel. Gente, não foi só em Israel, nós estamos em Osasco e falando dessa mulher. O menino dará a você uma nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. O que Ruth fez foi, para consolar Noemi, pega o próprio filho dela e deixa: Noemi, cuida, como sendo seu filho. Versículo 17. As mulheres celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Na história de Davi tem essa história que você está ouvindo aqui. Quem imaginaria como é que Noemi... Eu acho que o livro não deveria se chamar Ruth, eu acho que o livro deveria se chamar Noemi, que é a vida da Noemi que está aqui. Quem diria que na vida de Noemi, depois de toda a crise que acontece, ela se torna bisavó
maior rei que já existiu em Israel, Davi, que da descendência de Davi sai o nosso Salvador, que é Jesus. Como ela ia imaginar uma coisa dessa? Normalmente nós imaginamos nossos futuros ou alguma solução baseado naquilo que nós temos nas mãos ou experiências que nós tivemos no passado. Mas meu irmão e minha irmã, eu estou hoje aqui te alertando que Deus pode fazer algo totalmente novo, que nunca passou pela tua cabeça uma ideia dessa, mas Deus pode transformar a história, o tempo está tudo nas mãos dele, fazer algo totalmente diferente. Por quê? Porque, fala comigo, nada é impossível para Deus. Amém, amém. Eu quero convidar você a ler em voz alta comigo um texto. Fique em pé junto comigo, por favor. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, versículo 9. Pode ler em voz alta comigo? Vamos lá? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, meu irmão? Palavra de Deus para nós. Traz essa palavra para o teu coração. É Deus falando isso para você. Eu vou repetir e deixar escrito aqui a frase que eu te falei. Deus pode fazer coisas em sua vida que você nunca imaginou e nunca viu acontecer. Nada é impossível para Deus, meu irmão. Nada pode impedir a vontade de Deus para a tua vida. Nada, nada. Quando essas coisas difíceis aparecerem para você, lembra disso, fala, nada, nada. Quando o diabo se levantar contra você, fala, nada, você não tem nada em mim. Eu gosto, Jesus fala isso, né? Vem aí o príncipe desse mundo e ele não tem nada em mim. Diga para ele, nada, nada. Quer ver uma outra coisa? Pensa na coisa mais idiota que você já fez, que talvez ela pudesse até estragar a tua vida. Pois bem, repete comigo bem alto, nada. Pensa na situação, maior crise financeira que você já passou, ou até uma que você pode passar, mas diga comigo, nada. Pensa na traição que você já sofreu na sua vida, e que te marcou, te chateou, mas hoje você vai dizer o quê? Nada. Então, fala comigo o tema de hoje, nada é impossível para Deus. Nada, meu irmão, nada, nada. Deus tem o tempo nas mãos dele. Ele é o Senhor da história. Ele é aquele que era, que é e que há de vir, e tudo isso ao mesmo tempo, porque ele está fora da história. Tem mais. Deus é o grande juiz. E aquele, olhando aqui para o futebol, aquele que tem o apito nas mãos, o jogo só acaba a hora que ele apitar. Então, meu querido, se ele não apitou, ele pode dar a prorrogação que ele quiser. É dele, é dele. Ele tem história nas mãos. Talvez você fale o seguinte, minha vida está acabando, Anésio, eu estou muito velho. Meu irmão, o grande homem de Deus, Moisés, um dos nomes mais famosos da história da humanidade, começou o ministério dele aos 80 anos de idade. Lembra aquela história da sarça ardente? 80 anos. O Abraão, que você tanto conhece, aos 100. Meu querido, você não precisa esperar lá não, já chega para Deus, adianta aí para mim, adianta essa história aí para mim, e Deus é poderoso para fazer inclusive isso. Deus é poderoso para amadurecer a gente na estufa, sabe? Para as coisas acontecerem mais rápido na nossa vida. O que você precisa saber é o seguinte, eu quero que você saia daqui hoje com esperança e com aceleração do tempo das coisas que podem acontecer na sua vida, de modo a você terminar esse ano, não para o futuro, mas para o presente, daqui para o passado, como o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Se você acredita nisso, aplaude e celebra o teu Deus. Eu tenho certeza que Deus falou com você hoje aqui. Deus renovou o teu coração hoje aqui. Anda com teu Deus. Amém.
Permita-me abençoá-los. Que a graça do Senhor Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito seja com todos, de agora e para sempre. Amém. Sejam abençoados. Deus abençoe. Bom domingo para você. Abençoe o irmão e a irmã que está perto de você. Desejo uma boa semana para esse irmão e essa irmã. Vá em paz.